Lardim da tribuna. Bom dia mais uma vez a todos e todas. Quero iniciar minha fala fazendo um agradecimento especial aos moradores do bairro Serrano que vieram aqui representar a nossa comunidade e acompanhar essa pauta tão importante que eu venho trazer. E é uma continuidade do assunto que o vereador Rafael Bueno já estava abordando aqui nessa tribuna, que é a importância e a relevância que tem a atenção básica para a promoção de saúde. Quando a gente fala das nossas UBSs, a gente está falando da porta de entrada para o Sistema Único de Saúde. E a gente está falando da promoção de saúde, a gente está falando da prevenção, a gente está falando de uma saúde que esteja no território, que crie vínculos, que crie laços, que entenda quais são todo o histórico familiar. A gente aqui trata da atenção primária como uma pauta principal para que as pessoas tenham todos os seus direitos garantidos. Quero citar o artigo 196 da nossa Constituição, que diz que saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, nós que somos um município que historicamente investe mais do que a porcentagem prevista em lei em saúde, demonstra que a gente precisa olhar para qual lógica que a gente está trabalhando. Se é a lógica de estar acrescentando mais dinheiro na média e na alta complexidade do que na atenção básica. Quero reforçar, quando a gente investe na atenção primária, a gente consegue prevenir doenças, consegue prevenir que diversos usuários cheguem à média e alta complexidade, que se torna mais cara para o município e, consequentemente, para todos nós. Quero aqui abordar uma questão que ainda é um dos problemas que eu acho que existe na saúde aqui do nosso município, que é em relação ao fato de nós termos uma organização que é centralizada no atendimento médico. Então, ainda é muito crucial a presença do médico para dar a receita, para dar o remédio, para dar o diagnóstico. Então, quando a gente tem a falta de médicos, a gente tem a falta dos direitos sendo garantido, do direito à saúde sendo garantido. Aqui eu quero trazer o exemplo do bairro Serrano, mas sei que esse é um exemplo de muitas UBSs da nossa cidade. A falta de médicos é algo que atinge diretamente os moradores do bairro. A gente... E me coloco juntamente com os moradores, quando estamos sendo atendidos, estamos começando a criar vínculo com algum profissional de saúde, esse profissional sai, vai embora, e a gente fica sem, de novo, mais uma vez. Então é isso, a gente precisa olhar uma forma da garantia dos médicos das nossas UBSs, porque bairros mais distantes, como o Serrano, acabam ficando sem essa cobertura, e os médicos que vão para lá acabam desistindo. A gente está muito tempo sem pediatra na UBS do Serrano. São 22 crianças que estão na lista de urgência para atendimento. Então, a gente precisa também olhar para essa questão que é importante relacionada ao assunto que nós estávamos tratando antes. Quando a gente fala do Conselho Tutelar, da intersetorialidade dos trabalhos, a gente fala de uma saúde pública de qualidade, do pediatra sendo garantido para atender as nossas crianças. A gente precisa evoluir esse assunto, a gente precisa tratar insistentemente da importância da prevenção, da importância que tem as nossas UBSs e da importância que tem a garantia de acesso à saúde de todos os moradores, principalmente de um bairro tão grande, com tantos habitantes, que é o bairro Serrano. Seu à parte, vereador Rafael. Vereadora Estela, a senhora sabe quantos médicos faltam em Vitória? Nenhum. Eu achei que eu estava em outro planeta. Não, as pessoas não vão às 5 da manhã lá buscar consulta. Porque não faltam consultas para ninguém. Porque as pessoas fazem os agendamentos e ainda tem os na hora. É que sabe qual que é a diferença? Lá, se tem um médico de saúde da família que quiser trabalhar lá, eles mandam vir. Lá tem 44 médicos de saúde da família. Aqui nós temos 14. Aliás, 10 porque 4 foram embora. Não se cadastraram solicitando mais médicos. Então, tu imagina, lá tem 350 mil habitantes, tem 44 médicos. Lá, das 29 UBSs, 25 têm estratégia da saúde da família.
o que faz com que tu ganha mais dinheiro do Pravida, do governo federal. Eles colocaram agentes de saúde em todas as UBSs e é dele produção. Quanto mais visitas eles fizerem, mais eles vão diagnosticar os problemas lá na base das pessoas. Lá no bairro Serrano tem mais pessoas fumantes. Lá no bairro X tem mais problema com alcoolismo. Lá no outro bairro com alcoólatras. Vamos tratar lá na base os problemas, identificando. Inclusive, dão um incentivo para os agentes de saúde, os agentes de endemias também. Por isso que não falta médicos, porque eles, quanto mais produção, mais incentivos têm. E quando não tem médicos, eles chamam PJs. Então, o que eu vi são coisas reais, são palpáveis. Agora, tem que ter boa vontade, porque se não tem uma equipe que é burocrática, nunca vai conseguir fazer nada. Obrigado. Vereador Rafael, de fato, só de lhe ouvir falando sobre o funcionamento da saúde em Vitória, a gente já fica com a esperança de que algum dia Caxias do Sul também seja exemplo. Também não falte mais consultas, também não falte mais médicos, também não falte esse acesso ao direito básico que é o direito à saúde. É muito importante a gente olhar e pensar que existe sim saídas para essas questões, mas a gente precisa de muito trabalho e vontade política para que isso ocorra. E eu reforço, porque quando a gente fala... Quando a gente fala que a saúde, que o Conselho Tutelar, que a garantia de direitos da criança e do adolescente, que a questão das pessoas em situação de rua são complexas mesmo. Por isso, a gente não vai ter respostas simples, não vai encontrar uma mágica que vai fazer melhorar todo o sistema único de saúde no nosso município. Então, a gente precisa debater, construir, apontar os problemas, levantar esses problemas e, principalmente, pensar estratégias práticas para que esses problemas sejam solucionados. Seu à parte, vereador Valim. Vereadora Estela, parabéns pelo tema. Ontem, eu preciso renovar a receita, era 4 horas e 50 minutos eu estava na fila da UBS Serrano. Isso é algo desrespeitoso com as pessoas, com as famílias. Eu utilizo a UBS todo mês e é difícil você ir lá ver pessoas idosas, crianças, numa fila, onde que boa parte que estava na fila, a hora que era umas 16 horas da manhã, acabaram desistindo e indo embora, porque lá no mural lá só tinha 48 vagas de consulta, a maior parte chegou ali, já desistiu, foi embora, nem esperou o não na porta. Então, assim, é lamentável. O secretário da Saúde, Geraldo, a semana passada me garantiu que ia ter um médico na segunda. Daí acabei, inclusive aqui na plateia, aqui tem membros que fazem parte lá como lideranças do Conselho de Saúde. Acabei divulgando o áudio lá, que o médico ia começar a segunda, não começou. E daí... Ontem ele me deu retorno que deu problema na parte burocrática da documentação. Acho que na semana que vem, mas não tem uma previsão. A semana que vem poderá iniciar um novo médico para minimizar esses problemas. Então, assim, acho que nós precisamos ter alguém competente na parte burocrática. Se o médico não entregou a documentação, dá uma ligadinha, doutor, vai entregar? Sim, não, tem um prazo, tem que estar em cima. Senão, não vai ter solução. Porque só eu encaminhei 2 currículos. Quer dizer que médico que quer trabalhar no Serrano tem. Porque 2 médicos eu encaminhei o currículo para o secretário. E vou reencaminhar hoje novamente. Obrigado. Muito obrigada. É muito oportuno trazer essa fala do secretário, que foi feita também na reunião do Conselho Municipal de Saúde, alegando que sim, existe esse problema na UBS do Serrano, mas que um médico da Estratégia da Família ia ser direcionado para a nossa UBS ainda nessa semana. Então, é importante saber que houve uma dificuldade, mas a gente não pode deixar de cobrar insistentemente, principalmente porque a gente teve um sinal de que sim, vamos ter mais um médico. Então, isso também demonstra a importância da gente estar em cima, da gente pressionar. Seu à parte, vereadora Rose. Também quero saudar aqui a comunidade, do Serrano, e por esse tema, não é só o Serrano, como foi colocado aqui, mas nós precisamos fazer essas ações, que seja, nesse caso, focalizado ali. E eu queria também já aproveitar, nós falamos bastante da assistência aqui, a própria questão do serviço de convivência, que foi criado agora lá no Serrano também, em maio, que atende, ou era para atender 80 crianças. Há algum tempo eu já
tinha recebido, agora eu confesso que eu não sei mais, fiquei de lá visitar, ainda não consegui, que também está com falta de profissionais, né? Então, é isso, a gente precisa garantir, porque senão nós comemoramos aquele atendimento que vai ter para o bairro, para a comunidade, para a região, e depois, no andar da carroça, né, as coisas não se ajeitam. Então, parabéns por essa pauta, é necessária essa cobrança. Muito obrigada, vereadora Daiane. Bem rapidinho, só lhe parabenizar, a gente sempre fala da atenção básica, né? Se a gente tiver um médico na UBS, a gente previne muitas situações, inclusive da questão das UPAs, né? Que são hoje um grande problema na nossa cidade por atender os 49 municípios. Então, e vendo o vereador Rafael Bueno trazer esse assunto para nós, eu também chego a brilhar o olho, porque tem jeito, tem solução e a gente sabe que pode ser feito, mas a gente precisa de ação e não simplesmente a questão do discurso e da burocracia que nada pode ser feito. Existem realidades, né, no nosso país e a gente precisa se espelhar nisso e fazer urgentemente para o bem da nossa população. Obrigada, vereadora. Para concluir, senhor presidente, muito obrigada, vereadora Daiane. E eu acho que é exatamente esse recado que a gente tem que deixar aqui hoje, que o exemplo do bairro Serrano é o exemplo de várias UBSs aqui do nosso município e que com vontade política há como fazer diferente, há como não ter superlotação nas UPAs, tem como não ter falta de leito nos hospitais, se a gente investir na prevenção, se a gente investir na porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Estela. Em declaração de líder da